Olá, povo de Deus! Nosso tempo de oração com o tema Bom Dia, Espírito Santo. Eu sei que hoje já não está tão bom dia assim, já quase boa tarde, mas para aqueles que vão estar acompanhando à tarde, à noite, de madrugada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Que faremos juntos hoje? Então, nesse terceiro dia desse tempo em que nós estamos nos debruçando sobre a palavra do Senhor para buscarmos conhecer mais o nosso Senhor. Como diz São Jerônimo, aquele que desconhece a Escritura desconhece o próprio Deus. E nós queremos conhecer a Deus, conhecer e amar. E hoje nós estamos no terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. Acho que eu vou ler hoje porque o Evangelho ele não é longo, então eu vou fazer a leitura total. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Hoje eu já rezei com essa palavra, me coloquei diante do Senhor com essa palavra, respondendo aquelas perguntas que eu coloquei para vocês, ou aqueles 4 passos que eu disse para vocês. O primeiro deles é o que diz a palavra. O que diz essa palavra que nós ouvimos? Ela diz que o profeta João Batista, ele anuncia que nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Vai dizer: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos, as suas veredas. O profeta está nos chamando à conversão. Ele antecede Jesus, está no mesmo tempo de Jesus, mas antecede, ali na pregação, anunciando, preparando o caminho para Jesus. E essa palavra diz que muitos dos fariseus e saduceus, eles não estavam sendo verdadeiros na conversão, eles não estavam dando frutos de conversão, mas estavam levando uma vida
de hipocrisia. Às vezes as pessoas estão na igreja, ou nós estamos na igreja, mas nós não andamos verdadeiramente segundo a vontade do Senhor, mas nós seguimos as nossas paixões, as nossas vontades, e Deus nos chama à conversão. A palavra está dizendo que o Senhor nos chama à conversão, a dar frutos verdadeiros, frutos de penitência. Nos chama a fazermos jejum, a fazermos penitência. E aí, seguindo, o profeta diz assim que o machado já está posto à raiz da árvore. E o machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada ao fogo. E esse fogo, diz no final, esse fogo é um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. E então é isso que diz a palavra. A palavra nos chama à conversão, a palavra nos chama à mudança de vida, a palavra nos chama a dar frutos bons. Então, é o que diz a palavra. Agora, o que essa palavra te diz? Quando você lê esse texto em que o Senhor te chama à conversão, o que esse texto está falando para você? Que esse texto está falando para mim. E o Senhor está nos chamando à conversão. Então, o Senhor está me chamando à conversão. Mas em que área? Em que? É no meu momento de intimidade com o Senhor que eu vou dizer para o Senhor, inspirado ali pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, eu vou dizer: Senhor, eu preciso mudar aqui, nisso e nisso e nisso. Então é de maneira muito pessoal, eu preciso de mudança, Deus me chama a mudança de vida, e Deus te chama a uma mudança de vida, mas em quais aspectos? Em quais situações da vida que você precisa mudar? E eu digo, você precisa mudar. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso produzir frutos bons. Quais são os frutos que nós estamos dando? O Senhor nos chama às obras, por exemplo, de misericórdias, corporais e espirituais, corporais de alimentar os pobres, as pessoas que não têm alimento, de visitar os enfermos, os encarcerados, de obras de misericórdia espiritual, de dar um bom conselho, ser paciente com aqueles que são ignorantes, ensinando ali o que é certo a eles. Então, orando pelas almas do purgatório. Então, o Senhor nos chama a termos obras, obras corporais, obras espirituais, e o Senhor nos chama a conversão. E o que eu digo ao Senhor? A partir dessa leitura, desse terceiro capítulo de São Mateus, em que João vem falando, olha, prepare o caminho, prepare o seu coração, é uma mudança de vida, converta-se. Qual é a tua resposta? Diante dessa palavra que Deus te chama a conversão, você diz o que para Deus? Qual é a tua resposta para Deus? Você vai querer continuar da mesma forma ou você pretende realmente fazer essa mudança de vida? Dá essa guinada na tua vida. Então a resposta ela é minha, sou eu que respondo, mas é você que responde também ao Senhor. É sua resposta a Deus, ela é pessoal. Cada um de nós vamos dar uma resposta ao Senhor. E até mesmo o nosso silêncio é uma resposta. Até mesmo quando nós não mudamos nada, é uma resposta. Não, eu vou continuar dessa forma, não tenho nada que mudar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse mês de setembro, esse mês dedicado à Bíblia, que nós possamos percorrer a palavra do Senhor, que nós possamos percorrer num diálogo, numa conversa com o Senhor. O Senhor nos chama a esse diálogo, a essa conversa, a essa proximidade. Você quer estar próximo do Senhor? Não adianta dizer, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero Deus, eu sou de Deus, eu quero o céu. Muito mais que isso, é ter atitudes de um homem que quer o céu, de uma mulher que quer o céu, de uma mulher que busca o céu, de um homem que busca o céu. E nós buscamos e nós dizemos a Deus que nós queremos o céu, que nós caminhamos para o céu quando as nossas atitudes mostram isso, mostram que nós queremos o céu. Então que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele venha derramando o Espírito Santo, porque João diz assim, eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Jesus nos batizará no seu Espírito Santo. Ele derramará o Espírito Santo sobre nós, nos conferindo os dons a nós. Se você já é batizado, você já recebeu os dons infusos
né, os 7 dons do Espírito Santo. E os dons efusos, os dons carismáticos, que eles são para a salvação dos irmãos. Os dons carismáticos não são para a minha salvação. Deus me dá para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. E eu quero pedir ao Senhor que Ele nos batize nesse dia de hoje com o Seu Espírito Santo, que Ele venha em nosso auxílio, nos renovando o nosso coração nesse dia e colocando em nós um desejo de céu, um desejo de sermos homens de Deus, mulheres de Deus. Que o Senhor toque o teu coração nesse dia e que você abra-se à graça de Deus, abra o seu coração à ação do Espírito Santo, que você possa abrir o seu coração a Deus nesse instante e dizer: Pai, eu me coloco em Tua presença para pedir a Tua graça sobre mim, para colocar, Senhor, aos Teus pés todas as situações que vêm para me afligir, para tirar a paz, para me roubar a alegria, para me roubar a esperança. Então coloque tudo na presença do Senhor nesse instante. Você pode, nesse instante, se você pode, feche os teus olhos, vai entregando toda a situação diante do Senhor, entregando a sua vida diante do Senhor e pedindo ao Senhor nesse instante: Senhor, renova o meu interior, renova, Senhor, a minha esperança, renova, Senhor, a paz no meu coração, a alegria no meu coração, o Teu amor no meu coração. Renova, Senhor, renova todo o meu ser nesse dia de hoje. E em resposta a Deus, porque você colocou tudo isso diante de Deus, e colocando tudo isso diante de Deus, você já pode louvar a Deus pelos bens recebidos, pela graça recebida nesse dia de hoje. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque Tu és o Deus de amor e de misericórdia, Tu és o Deus de ternura e de compaixão. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor vem em nosso auxílio, em nosso favor, o Senhor vem derramando o Teu Espírito Santo sobre nós, refazendo as nossas forças, refazendo a alegria em nosso coração. Eu quero Te apresentar, Deus, cada irmão, cada irmã que ora nesse instante, em tantas partes desse país, que estão pegando a sua Bíblia. Meus irmãos, esse mês, a partir desse mês, você vai ser um homem da palavra. Diga isso ao Senhor: a partir de hoje, Senhor, a partir desse mês, eu serei um homem da palavra, um homem de palavra, um homem que tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Você seja, a partir desse tempo, uma mulher da palavra, uma mulher de experiência com Deus, uma mulher de experiência com a palavra, que ora com a palavra, que vai perceber o que diz a palavra e vai escutar o que essa palavra te diz. O que essa palavra te diz, o que a palavra de hoje te diz e o que você diz a Deus a partir dessa palavra de hoje, o que você diz a Deus. E nesse instante, o 4º passo é contemplar, é visualizar tudo isso. Você visualizar, você, essa mulher nova, esse homem novo, que se colocou na presença de Deus, que ouviu Deus, que falou com Deus e que visualiza toda essa cena. Você visualiza tudo isso. Você visualiza esse homem novo, essa mulher nova. Deus te abençoe. Deus derrame as graças, as bênçãos dele sobre ti. Deus renove as suas forças e que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.